Finalmente eu terminei de assistir aí a terceira temporada de You e hoje eu vim aqui contar pra vocês o que eu achei, primeiramente, né, dessa temporada e também o que pode acontecer na próxima, que inclusive já está confirmado. Pessoal, beleza? Eu sou a Luana e como eu falei, né, a Netflix já confirmou a quarta temporada de You, ou seja, ainda tem muita coisa pra acontecer. Mas bora lá falar primeiramente o que eu achei aí dessa nova temporada. Que assim, eu já vou falar aqui de cara que essa terceira temporada de You teve um bom ritmo, ou seja, não foi aquela coisa nem muito lenta e também não aconteceu tudo, as coisas atropeladas, assim, uma em cima da outra. Eu curti, achei que teve um bom ritmo durante os 10 episódios. Apesar de que eu vi algumas pessoas reclamando disso, mas assim, pra mim não teve problema algum. Inclusive, eu até mencionei lá no meu Insta que ali nos primeiros 3 episódios eu achei os acontecimentos meio cômicos. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, já segue lá, porque toda vez que eu tô assistindo uma série eu gravo stories e falo ali no momento o que eu tô achando e tudo mais. Então, se você quiser ficar sabendo das coisas antes, já me segue lá no Insta, o link tá aqui na descrição. Mas tá, por que eu achei cômico aí esses primeiros episódios? Porque nessa temporada a gente teve o Joe e a Love juntos ali, e pra ajudar ainda mais com o bebê, né, cara? Então no começo é uma dinâmica meio cômica até, porque você acompanha meio que o raciocínio dos dois, mais do Joe, obviamente, que a gente tá ali o tempo todo dentro da mente dele, mas a gente acaba acompanhando o raciocínio deles dois. E nos momentos em que eles estão ali resolvendo o problema, né, da Natalie e tudo mais, o Harry tá junto. E é um negócio que você fica, mano, como é que isso é possível? Tipo, alguém salva essa criança. Então eles meio que conseguiram harmonizar essa coisa de unir, tipo, psicopatas com uma criança mais assassinato. E deu até que alguns momentos cômicos, como eu falei. E foi muito doido e caótico ao mesmo tempo a gente acompanhar ali o pensamento dos dois psicopatas. E era muito louco porque cada um prioriza aquela coisa que é mais importante pra si. É claro que no caso deles, eles mesmos são, tipo, a prioridade mais importante. Mas é legal a gente ver pra que lado, assim, que eles vão mais. Como, por exemplo, a Love. A Love, a prioridade dela, acima de tudo, era proteger a família ali como um todo. E ela acreditava que ela estava fazendo isso, né? Porque a gente vê isso desde lá de trás, que era o que ela fazia com o Ford, que era o irmão dela. E ela acaba fazendo isso também nessa família dela aí. Que é basicamente matar pessoas por causa, né, do bem da família e do Henry. E é muito louco isso também, que os dois usavam o Henry como desculpa, digamos assim. Então, ao mesmo tempo que eles falavam que estavam fazendo aquilo pro bem da família deles, eles sempre falaram que ia ser a última vez por causa do Henry e tudo mais. E enquanto a prioridade da Love era a família como um todo, já a do Joe era realmente o Henry e ele mesmo. Então ele meio que queria se livrar da Love a todo custo pra ficar só ele e o Henry. E no final, né, ele queria ali ele, o Henry e a Marianne. Então essa temporada como um todo foi caótica, porque a gente sempre tinha meio que um padrão ali nas 2 primeiras temporadas, que era o quê? Era o Joe enganando alguém, né, perseguindo alguma moça, enganando ela e encantando ela ao mesmo tempo pra ficar com ele. E no começo a gente até achava que a Love era essa pessoa ingênua e tudo mais, porque ela realmente parece ser, mas é claro, ela se mostrou ser, né, igual ao Joe, ou em alguns momentos, né, até pior que ele. Mas eu acho que não tem pior nessa história, não tem como. Os dois estão num nível igualado, assim, muito louco. E já nessa temporada a gente tinha 2 pessoas ali em conflito, porque os dois são psicopatas. E foi bem caótico e louco a gente ver essa temporada, porque eles meio que, ao mesmo tempo que um queria proteger o outro, eles também queriam proteger mais a si mesmo. E isso foi muito doido da gente acompanhar. E é claro que o final, eu já esperava, né, obviamente, que a Love teria aquele final, porque, cara, o Joe é o principal, óbvio que ele não ia morrer, e a história não poderia ter uma continuidade sem que a Love morresse. Eu não vejo, tipo, uma sequência legal mantendo esses 2 personagens, justamente porque seria um caos,
tipo, muito louco. E ainda bem que no final eles meio que conseguiram livrar o Henry, né? Porque o Henry acaba ficando com o Dante. O que vamos combinar é que é muito 1000 vezes melhor do que ele ter ficado com o Joe. Então, a Love teve um final que eu acho que, assim, né, todo mundo esperava, que provavelmente o Joe ia matar ela e tudo mais. E além disso, algo que eu achei muito interessante é que no final ele cita que a história da Love ficou mais conhecida que a da Beck. Foi, né, a primeira perseguida ali por ele. No caso, acho que segunda se a gente contar a Candace. E falando nisso tudo, é muito legal ele ter citado a Beck, porque isso nos lembra as temporadas passadas. E como eu falei, a Netflix confirmou a quarta temporada, que não vai ser a última, muito provavelmente, porque eles anunciam, né, quando vai ser a última temporada da série. Eles falam, a quarta temporada vai ser a última. Eles não falaram isso, eles só renovaram, o que significa que tem muita coisa pra acontecer ainda. E o que eu fico pensando? Que o final vai ser muito louco, porque eu acredito que a pessoa que descobrir ali o Joe provavelmente vai estar meio que acompanhando ele há um tempo. Porque essa pessoa vai ter que construir toda uma linha do tempo, desde lá da Beck, da Candace, vai passar pela Love, até chegar aonde o Joe vai estar, né, no momento que a gente não sabe qual é. Na próxima temporada, provavelmente, a vítima dele vai ser a Marianne. Mas, assim, é muito interessante que eles relembraram uma coisinha lá de trás, só que, na verdade, tem várias coisas que ficaram pra trás que podem incriminar o Joe. A gente tem aquele psicólogo lá que foi preso, que a Beck tinha traído ele. A gente tem o Paco, quem que lembra do Paco, cara? Que era aquele menininho lá. Além do Paco, a gente também tem a outra garota que ele tava enviando dinheiro pra ela, que era irmã de uma personagem que eu não vou lembrar o nome da temporada passada, mas que, se eu não me engano, quem matou ela foi a Love e não o Joe. Mas, assim, ele também meio que queria enviar dinheiro pra ela, pra menina e tudo mais, pra ela continuar se cuidando. Então, a gente tem essa garota, tem o Paco. Tem muitas coisas que o Joe deixou pra trás que podem incriminar ele e que é só alguém, tipo, esperto correr atrás disso que vai descobrir. E, inclusive, eu queria falar do Henry. Será que a gente vai ver ele nas outras temporadas? Quem sabe, talvez tenha um salto temporal e a gente veja o Henry adolescente ou até mesmo adulto. Eu acho que seria bem interessante justamente por ele ser o filho do Joe, né? E a gente vê como é que foi a criação dele e tudo mais, e qual pessoa ele se tornou. Acredito que isso não vai acontecer na quarta temporada, porque aparentemente vai ser recente, né? Não vai ter um salto temporal nem nada disso. Mas nas próximas, né? Porque como eu falei, essa quarta não vai ser a última. Então seria interessante a gente ver aí o Henry mais pra frente. Só que além do Henry, parece que os roteiristas ali, eles deixaram as histórias dos personagens secundários dessa temporada meio que já resolvida, né? Por exemplo, a gente teve lá o casal, teve o Tio, que felizmente sobreviveu porque ele, apesar de tudo que ele fazia ali, ele era um garoto querido sim, e eu curti o personagem dele. Também teve o Dante e o Henry, que como eu falei, meio que ficou ali uma história finalizada. Mas eu imagino que a gente vai ver outros personagens numa temporada final. Como eu falei, né, tem muitos que sabem de coisas do Joe. E eu espero ver vários desses personagens aí da jornada dele em uma última temporada. Eu acho que seria muito da hora. Agora, desses personagens novos que a gente teve aí, eu gostei muito do Tio, como eu falei. Apesar de tudo que aconteceu ali, dava pra ver que ele só tinha boas intenções, sabe? E eu fiquei muito feliz que ele não morreu. Além dele, eu gostei também muito do Dante, que foi um personagem que não apareceu tanto assim, mas que ele parece ser muito querido também. E teve o casal, né, ali, que no começo, mano, que pessoas irritantes, sério mesmo, eu nem culpava o Joe por xingar eles mentalmente, porque eles realmente são muito irritantes. Só que no final, quando eles ficam presos lá naquela caixa de vidro, a gente vê como eles funcionam e que eles realmente confiam um no outro, e tudo isso que eles têm. E eu achei muito legal o final que eles deram pros dois, que era eles, tipo, desenvolvendo um método de terapia de casal, baseado no que eles sofreram ali, e escreveram um livro. Então, apesar de eles serem irritantes, né, no final a gente vê que eles realmente tinham uma conexão genuína. Como eu falei, no final eu espero muito que vários personagens retornem aí, né, por causa do Joe. Isso seria até importante, porque como eu falei, a pessoa que for descobrir quem realmente é o Joe e tem o propósito de denunciar, de entregar ele, vai ter que seguir toda essa linha temporal do que ele fez aí. Mas tá, vamos falar agora sobre teorias da quarta temporada, o que vai rolar. A gente já sabe que a próxima vítima do Joe é a Marianne. Infelizmente, cara, porque... Mano, a mulher já teve uma vida sofrida, já passou por tudo aquilo pra conseguir a guarda da filha, foi pra Paris, pra quê?
pro inferno do Joe, ir lá, entendeu? Infernizar a mulher e procurar ela. Só que a gente tem um ponto bem importante que é o seguinte: aparentemente, naquele episódio no qual a Love, né, supostamente ia matar ela, e acaba contando ali quem é o verdadeiro Joe e tudo mais, ela parece acreditar, né? Até porque senão ela não teria ido embora. Eu acho que ela teria ficado e discutido realmente, tipo, ah, não, como que você tá falando isso e tudo mais. E parece que a Marianne acreditou na Love. E óbvio que isso vai ser confirmado, ela vai ter certeza disso, porque o Joe falou que essa história da Love ficou ainda mais conhecida que a da Beck. Ou seja, mesmo estando lá em Paris, muito provavelmente ela sabe do que aconteceu lá na cidade e que a Love morreu e que o Joe também morreu, né? Então imagina qual vai ser a reação dela quando ela realmente vê o Joe, porque esse momento vai acontecer, eu acredito que sim, os dois vão se reencontrar. Mas o que vai acontecer já que ela sabe quem ele é? Será que ela vai ser a pessoa que finalmente vai entregar ele? Pode ser que sim, mas como eu falei, essa quarta temporada não vai ser a última, então tem bastante coisa pra acontecer. E cara, eu espero de verdade que a Marianne consiga fugir, consiga, sei lá, sobreviver ao Joe de alguma forma, mas a gente sabe que é um pouco improvável porque toda fucking temporada esse homem mata uma mulher, ou mais de uma, né? Que foi o caso dessa, coitada da Natalie. Coitada também não, porque ela que se envolveu e tudo mais. Mas assim, é coitada assim, cara, coitada da mulher, né? Ela só não queria ser morta, mas tá. Provavelmente a Marianne e a filha dela vão passar uns perrengues aí fugindo do Joe, o que vai ser bem triste de a gente ver, porque, como eu falei, ela é uma personagem legal e que eu não quero que morra, sabe? E esse vai ser aí, né, a história da quarta temporada. E eu acredito num final muito, muito foda, porque tem várias coisas que o Joe deixou pra trás que podem incriminar ele. E como eu falei, é só uma pessoa um pouco mais persistente ir atrás disso, sabe? E eu queria muito saber quem vai ser essa pessoa que vai entregar o Joe. Porque eu não creio que no final ele vai sair, vai se safar e tudo mais. Até porque ele já faz isso todo final de temporada. Então eu acredito que o final seria ele realmente sendo pego ali de verdade. E eu tô muito, muito animada pra ver isso acontecer, mas ainda tem bastante coisa pra rolar. Me conta aqui embaixo o que você aí achou dessa quarta temporada, eu curti pra caramba. E tô ansiosa pra próxima já. Dessa terceira temporada, que eu tô falando quarta, tô viajando aqui, mas vocês entenderam da terceira temporada. Não esquece de me seguir lá no Insta pra não perder nada e, tipo, quais são as séries que eu tô assistindo no momento, tá bom? O link tá aqui na descrição. Além disso, se você ainda não é inscrito, já clica aqui nessa bolinha que tá desse lado pra você se inscrever no canal e não perder mais nenhum vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e até mais! When you sound the alarms and the chaos is rising, leading the charge, I'm